galera, 1, 2, meia já! Nós estamos aqui mais uma vez falando do nosso podcast Elétrons Livres, o podcast que liga pessoas à ciência. Eu sou o Douglas, estamos falando aqui da Sala de Ciências de Fortaleza, no Ceará. Lembrando também que esse podcast é uma realização do Sesc Ceará, do Sistema Fé Comércio e, claro, do nosso querido Sesc Ciência, que está espalhado aí por todo o Brasil. Já mandando um abração para os nossos amigos do Sesc Ciência. E lembrando que você vai ver em algum canto da sua tela aí o QR Code do nosso querido Mesa Brasil, né, não, Breno? Isso mesmo. Mesa Brasil, para você que conhece, que ainda não conhece, já pode conhecer. É um dos maiores programas de segurança alimentar do Brasil. Então, se você quiser se somar a essa grande cadeia de solidariedade, basta direcionar o seu celular para o QR Code da tela. Você vai poder chegar junto aí e fazer parte dessa grande cadeia, ok? E hoje, é claro, o Breno vai nos apresentar e a gente tem uma ilustre presença, é isso, Breno? Douglas, o convidado, sabe por quê? Porque hoje a gente vai debater um tema que move multidões por curiosidade ou por intrigar muitas vezes. Hoje a gente vai conversar com o cara sobre astrofísica, sobre física, sobre planetas, universos. A gente vai conversar com quem sabe, né? Hoje a gente está aqui com o professor doutor Daniel Brito, né? O professor, ele é licenciado em filosofia, né? E olha o tema do TCC dele, como já tinha aí uma prévia, né? São os fundamentos da mecânica quântica e o uso de apologéticos dos experimentos imaginários. Ele também é licenciado e bacharel em física pela UFC, é mestre em física pela URN, doutor em física também pela mesma universidade, pós-doutor na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e pós-doutor no Observatório Astrofísico de Catânia. Né? Isso é muita coisa. Aí tem aquela história que a gente diz assim, ó, quando a gente tem a oportunidade de encontrar alguém da área, a gente segura e não solta mais. Pergunte ao astrofísico. Se você que está nos assistindo nunca viu um astrofísico, não sabe o que fazem, como vivem, como é que eles trabalham, hoje a gente está aqui com o professor Daniel. E aí, professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar participando aqui do Sesc Ciência. E é uma oportunidade também de colocar as pessoas dentro de uma realidade que é totalmente fora, né? Do convívio natural das pessoas, né? O que é que um astrofísico faz? O que é que ele está indo atrás? Será que essas coisas realmente aí vão mudar o mundo? Então acho que é uma coisa muito interessante, uma oportunidade sem precedente para tentar compartilhar um pouco de ciência com todo mundo aí. Verdade. E não tem como também se afastar, professor, daquela ideia de que, querendo ou não, acho que as séries, os filmes, o cinema de uma maneira geral, né, trouxe um pouquinho a astrofísica. Claro que acho que depois da corrida espacial o mundo nunca mais foi o mesmo, né? Não, nunca mais foi. A gente realmente começou a pensar nessa possibilidade de olhar para fora. Muita gente já fazia isso, né? Haja vista, né? A astronomia clássica, né? Os grandes observadores do universo. Mas acho que o cinema deu esse empurrãozinho. Aí eu queria fazer uma pergunta pro senhor. Como é que a astronomia chegou na sua vida? Ou como você chegou na astronomia? Como foi essa história aí? Olha, é uma história legal, porque desde pequeno eu sempre fiquei fascinado, né? E a minha mãe percebia isso, né? Eu costumava pegar o caderno, desenhar planeta, desenhava uns ETs lá. Desenhos proféticos. Eu já via que ali já tinha um parentesco com o ET de Varginha já. Foi até eu perdi esse desenho. Então pode ser o ET Bilu, né? Pode ser o ET Bilu de Varginha. Aí tá não. lá, o bicho é parecido. E a minha mãe me acordava bem cedinho no domingo para assistir os episódios do Carl Sagan, lá, o Cosmos. Nossa. Muito na massa. TV Cultura, Na era? TV Cultura. Que Minha mãe, massa. olha, meu filho, vai começar aquele negócio lá que você gosta. Aí eu acordava, não queria saber de café da manhã, não queria saber de nada, eu ia assistir. Então, quando eu olhei aquele cara falando daquele jeito e o que ele estava mostrando, eu fiquei pensando, eu quero ser isso aí. Eu quero ser astrofísico. Salve Carl Sagan, né? E aí eu, claro, né? Então o percurso não é um percurso fácil, é um percurso longo, né? Então eu apostei as minhas fichas primeiro em tentar aprender um pouco mais sobre a história do conhecimento, tá? Que eu percebia essa vertente no Carl Sagan. Aí eu vou fazer filosofia. E aí a filosofia depois, quando eu estava num certo estágio, eu pensei, rapaz, eu acho que na hora de eu fazer física. E o meu sonho era encontrar dentro do departamento de física do UFC um professor, bater na porta de um astrofísico. Caramba. Quando eu cheguei lá, olha, eu vim pra cá, o pessoal já sabia que eu queria fazer astrofísica e tal. Aí eu pensei, tem alguém aqui que faça astrofísica? Assim, não tem ninguém que faça aqui astrofísica, não. Fiquei meio desiludido no momento, fiquei pensando, poxa, e agora? Naquela época eu não pensava, por exemplo, vou fazer minha graduação agora, sei lá, em São Paulo, no Rio. Hoje você tem essas oportunidades aí, hoje naquela época não tinha. Então fiquei
fiz tudo e fiquei pensando, não, um dia eu vou fazer astrofísica, um dia eu vou voltar para Fortaleza e vou realizar talvez o sonho de algumas pessoas que querem fazer que nem eu fiz no... Galera, Fortaleza então tem um astrofísico, né? Olha aí. Tem astrofísico. E é uma história também legal a minha vinda para cá. Porque eu estava na UFRN, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Era professor lá desde 2009. Então eu estava já com a família lá e já começava a falar um pouco de potiguar. Os meus filhos já falavam mesmo tia. Eita, que já massa. estava todo mundo acostumado com o clima, mas aí o mundo dá muita volta, cara. Aí eu acabei voltando para Fortaleza e abrindo aí o mestrado e doutorado em astrofísica no departamento de física da UFC. Que massa. Então hoje a gente tem na Universidade Federal do Ceará campo de pesquisa para astrofísica. Quem quiser chegar lá então e quiser realmente, não, eu quero de fato astrofísica, a gente tem aí, onde antes tudo era mato, né? Agora tem algo aberto, né? Tem sim. Tem disciplina na graduação, eu ofereço disciplina de introdução à astrofísica. Massa. E tem também no mestrado e doutorado. Convidar aqui os nossos participantes quem não tá vendo, aliás, quem tá assistindo a gente não tá vendo aqui os bastidores, né? Agradecer ao professor Carlos, nosso diretor que tá aqui com a gente. Isso aí. Nosso diretor de som, de imagem, de pensamento, de tudo, né, professor? E o Carlos foi a nossa ponte com o professor Daniel, que tá sendo já uma conversa muito massa. E o Jackson tava ali só balançando a cabeça. O Jackson é aluno do curso de Física. Olha aí, da UFC, massa. Nosso estagiário. E Jackson, já se matriculou, Jackson, na disciplina? Ainda não? Cuidado, presta atenção não. Olha aí, pronto, eu vou cobrar, hein, cara. Então, anota o nome logo aí, professor. Pega aí. E é muito massa perceber isso, como essas mídias, esses meios de comunicação têm esse poder, né? De evocar na gente esse desejo, essa vontade, né? O senhor falou do Carl Sagan. Sem dúvida, acho que quem veio ali como eu dos anos 90 pegou também muitas referências. No meu caso, eu tinha uma grande referência também na TV Cultura, mas que era algo mais lúdico, mas que era o Bikman, né? O Mundo de Bikman. Nossa, aquilo pra mim era... Sim, é clássico, né? Era cara muito exótico, né? Demais. Muito exótico. O símbolo ali daquele cientista descabelado, aquela coisa toda. Claro que tem algumas críticas, né, do estereótipo do cientista, Sim. mas... Pra criança isso também vai gerando no imaginário um estímulo, né, muito bacana. E eu vim conhecer o Carl Sagan mais tarde, sem dúvida é algo genial, importante. E mais recentemente, só fazendo um comentário aqui, porque é quando toca nesses assuntos a gente até se emociona, no mais recente Cosmos, né? Aí tá lá o Neil deGrasse Tyson falando com ele, né? Aquela cena épica. Épica mesmo. O cara realmente tem além de ser um cara que representa aí a cultura negra, né? Sim, com certeza. É um cara que representa aí uma parte que foi seguramente na história americana muito prejudicada, né? Sim, de um contexto de lutas muito sérias, né? Símbolo, né? E o cara que recebeu ali um presentinho ali do Carl Sagan, guardou aquilo ali. E o cara se tornou aí, digamos assim, um representante aí, né, maior aí da astrofísica atual, continuando o legado do Carl Sagan, né? Então o cara tem uma vertente aí muito interessante, né? Professor, só fazer uma pergunta. Eu no ensino médio adorava física. Eu, Douglas, eu sou, se a galera não sei se a galera sabe, eu sou da área das ciências biológicas, né? Mas eu detestava matemática. E eu já queria fazer essa pergunta para o senhor que é físico, que é astrofísico, porque algumas pessoas também nos pediram para perguntar, né? Física e matemática, como é que é essa conversa aí? E no ensino médio, como foi na experiência escolar como um todo? Como foi essa aproximação com a física, por exemplo? Como é que era o seu contato com a física? Olha, na minha época, eu tinha em torno aí dos 14 anos, foi o primeiro momento onde eu tive professor de física, acredita? Caramba! Porque nos anos anteriores não tinha professor. Para você ter uma ideia, eu passei o primeiro e o segundo ano praticamente tendo a diretora do colégio pedindo para fazer um trabalho, que havia um trabalho biográfico, e valia como nota porque não tinha professor de física. Eu só tive 1 ano de contato com o professor de física. Então eu fiquei pensando, poxa, eu já estou com uma defasagem enorme, né? Então eu tinha que começar a pensar o seguinte, vou ter que dar um jeito por mim mesmo. Então eu ficava em casa rabiscando aquelas coisas, também não tinha livro e tal, eu ficava inventando questões, e aí eu começava a tentar aprimorar alguma coisa, inventar. Então eu fazia uma coisa meio no improviso. Quando eu entrei na universidade, até eu digo para meus alunos, olha, quando eu entrei aqui, eu entrei virgem na física praticamente. Tá? Muito bom. Eu não tinha um conhecimento profundo. Eu tinha aquele conhecimento suficiente, né, que você vai fazer o vestibular, porque na época era vestibular. Sim, sim.
E para mim era tudo novidade ali na física. Da primeira disciplina que eu fiz, a mais bobinha que tinha, aquela física, introdução à física ali, que era só meio para fazer a galera esquentar os motores, né? Até a última, para mim sempre foi uma grande surpresa. Então tudo que eu via para mim era novidade. Mas foi um percurso meio complicado, né? Não é uma coisa que eu queria que as pessoas passassem, tá? Ter uma boa formação, tanto no ensino fundamental como no ensino médio, é muito importante para entrar na universidade sem ter aí 3, 4 anos de prejuízo que tem que recuperar, porque não é fácil, a corrida é muito veloz. E hoje, com essa acelerada que nós temos no conhecimento aí, se você não entrar já num certo ritmo, fica difícil acompanhar. E às vezes até a evasão aumenta, né, por conta disso. A evasão aumenta, né? A gente está tendo agora uma taxa enorme de evasão nos cursos superiores em física e astronomia no Brasil, por conta realmente que a questão do mercado de trabalho, a questão também de que as bolsas também, mesmo tendo sido valorizado agora, não é um atrativo para esses jovens, porque às vezes encontram até uma melhor condição no mercado financeiro, né? Porque existe uma coisa interessante, grande parte dos físicos que fazem mestrado e doutorado, eles não vão para a área acadêmica, não se dedicam à pesquisa, e muitos vão para a área de mercado financeiro. O pessoal trabalha com estatística, trabalha com bolsa de valores, econofísica. Os caras têm emprego lá no Santander, no Itaú. Nossa. Eu conheço alguns casos. Econofísica, já tinha ouvido falar, Breno? Toma, né? Não sabia dessa. Econofísica. Tem física, tem até. A física tá em tudo, né? Psicofísica. boa. Tem tudo aí, viu, cara? É isso aí. Então, a gente percebe que muitas vezes hoje a astronomia ela está presente na vida das pessoas como um hobby, né? A galera acompanha, gosta de observar e começa a estudar por si só, né? Ler livros, acompanhar séries. Mas hoje, para se tornar um astrônomo, um astrofísico, temos mais possibilidades? Como é o caminho na universidade hoje? Porque a gente percebe que a universidade hoje em dia tem muito mais portas abertas, né, do que antigamente. Tem a oferta da disciplina agora do professor que ele não teve antes, né? Sim. Então, como são os caminhos hoje para alguém que deseja se tornar realmente um profissional nessa área? Tutorial, passo a passo. Não, Quero ser astrofísico, como é que eu faço? Primeira coisa, você tem que se sentir, ao olhar o universo, ao olhar o céu, se sentir sensibilizado com ele. Você tem que ganhar algum tipo de relação afetiva com ele. Fora isso, é muito difícil você começar uma carreira se você tem uma perspectiva apenas de, sei lá, melhorar o seu salário, alguma coisa do tipo. Então, a relação que você tem com o universo, ela tem que começar a se tornar mais íntima, tá? Então, você tem que se envolver realmente, entender que faz parte do universo, sair um pouco desse plano terrestre. Tem um lance de paixão, Tem né? um lance de paixão que você tem que começar a acender e queimar no seu coração, para você começar a perceber que a astrofísica é um caminho que você não tem mais volta. Na hora que você se apaixona, você não tem mais como voltar, não. Então, meu amigo, decidiu, se apaixonou, já era. Já foi. Então, esse percurso acadêmico, ele começa em decidir se você quer fazer um curso de graduação em física ou, por exemplo, em astronomia, que tem alguns locais no Brasil que oferecem. Era o que eu ia perguntar, porque eu acho que nem todo canto tem astronomia aqui no Brasil. Não. Tem, você vai ter lá em São Paulo, no IAG, um curso de graduação. No Nordeste a gente tem? Não. Não temos aqui no tem. Nordeste. Porque astrofísica, você pergunta, o que é astrofísica? É uma física aplicada aos astros, né? Aos corpos celestes. Porque no fundo, se for ver, tá? Só que a astronomia é uma coisa mais ampla, tá? Ela envolve outros tentáculos da ciência. Você pode ter, por exemplo, o pessoal da biologia. Sim, a astrobiologia. Que, inclusive, a Margulis, né? Que era a esposa do Sagan, né? Eu fico imaginando, só porque o professor dessa deixa aí, eu queria ser uma mosca pra ouvir a conversa deles dois. Nossa, eu fico imaginando, devia ser uma conversa assim, no domingo, lá o cara dando a Coca-Cola, botando lá os caras conversando sobre isso, rapaz. Deve ser uma... Que loucura. Desculpa, professor, mas não podia deixar de citar aqui a Lynn Margulis, né? Grande presença aí da astrobiologia, né? E a gente estava falando sobre isso, a presença da astronomia no Brasil, né? Que ainda é pouca, né? Pequena. De formação, né? É relativamente pequena, né? E você tem, por exemplo, dando continuidade à questão do percurso que você tem que tomar até chegar a ser um astrofísico, um astrônomo. Primeira coisa, para nós que estamos aqui no Nordeste, a primeira coisa é escolher o curso de física, tá? Aí já é uma coisa que a pessoa se, poxa, física, né? Não é matemática, né? Tem que ser um cara muito bom nisso aí, aquela coisa, mas eu vou até tranquilizar um pouco o pessoal, tá? A gente está em uma era grande aí de inteligência artificial e tudo mais. Eu vou dizer uma coisa para vocês,
eu só mexi mesmo nas contas, aquela que você vai fazer na munheca e tal. Na época eu fazia mestrado, doutorado, tá? Mas hoje eu faço tudo no computador, eu peço ele para fazer as contas. Tá? Eu pego lá um código em Python, eu quero fazer isso aqui, por exemplo, calcular a órbita de planetas que estão em sistemas aqui distantes e tal. Então eu faço isso e eles fazem simulação e tudo mais. É interessante pensar que a tecnologia tem essa finalidade, né? Facilitar as coisas, né? Exato. Um cara muito bom, por exemplo, em programação, é um passo mais à frente, tá? Porque, querendo ou não, a galera que está entrando agora nessa grande moda agora de descobrir os planetas, descobrir caracterizar a atmosfera através de poucos recursos, porque realmente é difícil você fazer isso aí. Você precisa dominar uma área que é a área do machine learning, a área da deep learning, né? Computação. Ajuda pra caramba. Então, a outra dica que eu dou é: escolheu física, tudo ok? Então, começa a pensar em aprender uma linguagem de programação. Tá? Então, Dica número 2. Aprenda uma aí, linguagem de programação. E acompanhado disso aí, inevitavelmente, começar a aprender o inglês. Tá? A grande maioria dos livros texto mesmo, ou os livros mais específicos, vão encontrar na língua inglesa. Então aí, física, programação e inglês. E depois que você fizer isso bem feitinho, participar de algum projeto de pesquisa, iniciação científica, procurar um professor que trabalha com isso. No caso pode ser eu também, né? Com certeza. Fazer aqui o nosso merchan, né? Claro, fazer o nosso merchan. E como é, já que o senhor já deu a deixa aí, aproveitando, como é que hoje está na UFC, por exemplo, extensão? Se alguém tiver interesse de chegar lá e quer se familiarizar, quer se aproximar, quer entender melhor a astrofísica, procurando o professor Daniel, a gente vai encontrar o quê? Tem muita oportunidade, cara. Pronto. Tanto na extensão como na parte de pesquisa. Na parte de pesquisa tem estudante de iniciação científica, com bolsa do CNPq. Show. Que trabalham desde o comecinho, cara, lá. Segundo, terceiro semestre. E vão terminar o curso com essa bolsa. E vão sair com uma monografia que já é a primeira versão da dissertação de mestrado. Porque eu já preparo a galera para isso. Ó, galera, vamos trabalhar para deixar a coisa suave. Mestrado é curto, é uma coisa muito rápida, tem muita disciplina para fazer. Então, se você preparar bem a sua monografia e deixar já com uma cara de dissertação, lá, quando chegar no mestrado, a gente vai ali mexendo alguma coisa ali, botando uma coisa mais atual e bola para frente. Então, no campo da pesquisa, tem oportunidade tanto em nível de iniciação científica, mestrado e doutorado. E na extensão, tem o PIBID. É o primeiro PIBID que tem na área de física e astronomia. Caramba! A gente leva que doideira, eu não conhecia isso. Para as escolas, fazendo aí trabalho junto com o pessoal do Planetário Rubens de Azevedo. Aqui deixar o meu abraço ao professor Demerval, que é o diretor do Planetário Rubens de Azevedo, que é um parceiro aí que vem levando essa galera todinha para conhecer um pouco mais sobre o universo através... Só para situar a nossa audiência, professor, para a galera que não conhece, o PIBID é um programa de iniciação à docência, não é isso? Docência, exato. E aí me admirou agora um PIBID, inclusive a nossa Vitória ali, que também é pibidiana da química, né? Olha aí. Tá aqui com a gente. Agora me espantou positivamente o PIBID voltado para astronomia, para astrofísica. Cara, que louco isso. Como é que tem sido essa experiência? Como é que tem sido o contato aí com as instituições? Legal, muito legal mesmo. Quando teve essa proposta, rapaz, é o seguinte, vai ter um edital aí, e é um edital do PIBID, e aí tem que contar um professor que tome de conta desse negócio aí. Eu pensei, cara, é uma oportunidade de levar a astronomia para as escolas agora. A gente tem um telescópio lá na universidade, um Skywatch, dá para fazer muita coisa com ele. Rapaz, vamos pegar e vamos fazer aqui esse projeto e vamos levar para as escolas. Então tem na escola Santa Luzia e também tem no Colégio Militar de Fortaleza. Sim. Então são duas escolas. Quem está pensando em expandir no próximo edital, que vai ser enviado, por exemplo, por volta ali de abril, maio do próximo ano. E é um trabalho, cara, excepcional, cara. Excepcional. Você não, assim, os alunos de escola pública que nunca tiveram essa oportunidade, os caras já construíram luneta galileana. Que show! Já fizeram observação, tanto solar, como observação também noturna. Então os caras estão... Agora o evento do Eclipse, os meus alunos que estavam aqui do PIBID, eu infelizmente estava lá, felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, né? Estava em Juazeiro, mas a galera do PIBID se organizou para preparar os estudantes das escolas para observar o eclipse. Eu fico imaginando também, professor, como isso deve ser uma oportunidade incrível também de cativar alunos que talvez vão descobrir ali a oportunidade do que querem fazer da vida, né?
Isso é Porque muito legal, cara. É uma oportunidade sem igual. Quando é que a gente ia imaginar, poxa, na escola eu vou participar de atividades com vivências, com práticas em astronomia, né? Em astrofísica. Isso é revolucionário. É a primeira vez assim, que eu conheço que tem alguma coisa desse tipo. E a gente realmente quer expandir isso por todo o estado. Se o senhor que é da área é a primeira vez que conhece, nós então, a gente está... Eu tô aqui admirado e fascinado, porque isso é muito massa. É muito legal. A gente vê os estudantes, por exemplo, chegando na hora que está montando, né? A gente está preparando lá o material e tudo mais, e eles ficam pensando assim, ó, o senhor conhece aquele telescópio grandão, né? Dá para ir lá? Mas, olha, se eu fui, qualquer um pode ir. Né? É só você realmente procurar o caminho para chegar até lá. E qual o caminho? É a ciência. Não tem outro caminho, tá? Não adianta contar com a sorte, não. Você tem que realmente estudar, se preparar, e vocês que são jovens, estão começando agora, se ligar com isso, o futuro é brilhante para vocês. Essa vai para você postar aí no Instagram, no Facebook ou no Twitter, né? A ciência é o caminho. A ciência é o caminho. By professor Daniel Brito. Que massa, professor, ouvir isso e saber que existe esse ânimo, né? Existem pessoas como o senhor interessadas nessa perspectiva. E aí, uma outra pergunta que eu também faço, como eu disse, né, gente? Vamos aproveitar aqui a vinda do especialista, né? Perguntar o que puder aqui. É porque, querendo ou não, e aí, claro, né, existe essa compreensão, principalmente para quem está na área, da produção de ciência básica, da ciência aplicada. E para a galera, para o povão no geral, normalmente o pessoal vai sentir as consequências do conhecimento científico quando você tem uma implementação, uma aplicação em questões do dia a dia, né? A pergunta que eu faço talvez seja um pouco capciosa. Pode mandar. E a astrofísica, né? Ela está presente no nosso dia a dia de alguma forma? Como é que ela está presente? Como é que ela chega? Tem alguma coisa na nossa vida que tem a ver com astrofísica? Porque normalmente quando alguém vem falar com a gente, eu, por exemplo, pesquiso neurociência. Aí toda vez que alguém vem perguntar alguma coisa, é mirando uma utilidade, né? Diz assim, não, mas e serve pra quê? Eu me lembro que quando eu tinha iniciado a graduação em ciências biológicas, aí tinha um colega aqui conversando, ei, tu estuda biologia, barata, serve pra quê? Eu pergunto a função de baratas, né? E assim, claro, a gente sabe que é uma pergunta absurda porque mira um utilitarismo humano, né? Mas do ponto de vista de aplicação, de produção tecnológica, de entender, né, como esse conhecimento dialoga com a nossa vida. A gente consegue perceber a astrofísica na vida humana hoje, por exemplo? Eu acho que existem várias vertentes, tá? Que você pode ligar a astronomia, a astrofísica, por exemplo, à utilidade pública, né? A primeira coisa é alimentar um sentimento, né? Alimentar a alma, alimentar a cultura. É entender que existe muito mais lá fora do que aqui dentro. Que todas as nossas intrigas, as nossas guerras são insignificantes quando a gente olha do lado de fora. E para o lado de fora a gente tem que experimentar isso. A humanidade está começando a arriscar o seu condomínio cósmico. Tá? As máquinas chegaram mais longe. A Voyager já está fora do sistema solar. Ela talvez tenha uma percepção muito mais gigantesca sobre o que é o universo do que a gente. Nós experimentamos através dos olhos dela, dos olhos dessas máquinas. Mas talvez a mensagem mais importante tenha sido dada sobre a grande utilidade da astronomia foi quando o Carl Sagan projetou lá na Voyager um momento onde ela, ao passar ali entre Júpiter e Saturno, a câmerazinha dá uma viradinha e olhar entre os anéis de Saturno aquele pálido ponto azul lá. Nossa. Onde tudo está ali dentro, nosso. Olhando daquela distância, a gente percebe assim, eu não estou vendo nada de significante ali. A conta bancária, aquele boleto que chegou com um valor maior, as nossas intrigas com o vizinho, aquela briga de condomínio, tudo aquela distância não existe. Para o nosso universo, a história humana não existe. Mas isso não torna a gente, digamos assim, uma espécie de barata cósmica insignificante. Tá? Então, esse alimento, o alimento da alma, tá? Nos colocar para fora realmente do plano terrestre. Mas do ponto de vista mesmo assim, tecnológico, o que é a astronomia, a astrofísica avançou, existem uma centena de milhares de coisas que avançaram. Para colocar o homem, por exemplo, na Lua, teve uma revolução tecnológica. As roupas,
que eram colocados lá, que hoje, até mesmo o acolchoado de roupas, travesseiro, que tipo de coisa deveria ser usado, enlatado. O famoso travesseiro da NASA, o famoso travesseiro, que não é da NASA, né? Que não é da NASA. Eu até queria receber de presente os seus astronautas, mas não tinha nada a ver. Tá? Então, talvez uma das grandes revoluções que tem acontecido foi com o telescópio Hubble. O Hubble na década de 90. A gente sabe muito bem, na década de 90, todo mundo ia para a Bafilme, né? Revelar os seus filmes fotográficos. 24, 32 poses. E aquela expectativa, né, rapaz? Será que deu queimou? Certo aquela foto quando veio, uma vez prestava uma, né? É verdade. Hoje a gente faz o quê? Tira a foto e... isso aqui não presta, descarta. E a gente às vezes nem revela a foto. Essa grande revolução, o utilismo de um dispositivo chamado CCD, toda essa revolução ocorreu justamente nessa empreitada de melhorar as imagens de telescópios. A câmara de CCD, que hoje está embutida em todas as missões espaciais, desde a missão Kourou, a missão Kepler, a missão James Webb, todas elas têm câmara de CCD para tirar as melhores imagens do universo. E hoje está presente no celular. Que louco isso. Essa revolução é apenas uma dentre milhares que existem, né? Mas eu acho que a principal, eu lembro muito de um poeta curitibano chamado Paulo Levinsky, que dizia o seguinte: olha, existe a categoria do utensílio e do inutensílio. Ele inventou aí um novo neologismo. Não é verdade? Inutensílio, que seria aquelas coisas que são inúteis, mas são necessárias. Por exemplo, a poesia. A poesia é totalmente inútil, né, na sociedade. Serve para quê? A astronomia eu também poderia colocar no mesmo patamar. Olhar para o céu, o que é que tem de útil para a sociedade? Não vai mudar o que na minha vida? O que é que vai aumentar? Eu vou ganhar uma coisa a mais com isso? Mas aí eu costumo muito, na minha visão, eu me preocupo mais com a questão da gente entender o significado do cosmos. Né? Sair um pouco dessa vertente puramente planetária e sair para uma vertente mais cósmica. Por quê? Porque nós estamos se preparando para isso. Nós temos que começar a preparar as gerações, porque são elas que irão usufruir dos primeiros momentos onde a humanidade vai realmente arriscar viajar no nosso sistema solar, viajar entre as estrelas. E se a gente não tiver um amadurecimento em relação a isso aí, a gente não vai ter condições, por exemplo, de dar um aperto de mão no primeiro colega cósmico que a gente encontrar. Então a gente tem que superar aí uma barreira psicológica, que é a barreira de achar que a Terra realmente é o centro do universo. Para muita gente, a Terra ainda é o centro do universo. Romper essa barreira e entender que nós fazemos parte de uma diversidade enorme no cosmos. E tem que amadurecer, atravessar essa adolescência tecnológica e atravessar essa adolescência cognitiva para realmente a gente poder avançar e aí visitar estrelas, outros planetas e correr aí, né? O universo vai ficar pequeno para a gente. Incrível. Eu ousaria dizer, tomando as palavras do senhor, que não seria, né, nem pensar em astronomia, é pensar astronomia, né? Introduzir esse jeito de pensar. O mundo é incrível porque é como se a gente estivesse observando, né, um trabalho para mudar o jeito de pensar, né? Mudar a nossa ótica de visão dessas coisas. E isso traz um impacto muito grande, né? Em todos os campos. Quando o senhor falava, né, do palo e do ponto azul, como diz o Sagan, eu me lembro também aqui do nosso querido filósofo brasileiro, o Mário Sérgio Cortella, né? Que ele diz que toda vez que uma pessoa ousa dizer assim, ó, você sabe com quem é que você tá falando? Aí ele faz toda aquela composição, né? Aí vai dizer, você é o vice-treco do subtroço. Ele usa esse termo. Mas é verdade. E é interessante pensar isso até numa perspectiva de autopercepção, né? Quem é que nós somos, né? Isso. Qual é o nosso papel? E falando mais um pouquinho até da nossa relação com o planeta, com o meio ambiente, com a casa planetária, né? Como é que a gente tem se importado? Acho que isso tem gerado um impacto muito bacana e sem dúvida essa reflexão que o senhor nos traz hoje, a astrofísica tem muito a colaborar nesse sentido. Tem, exatamente. E aí a gente percebe que a gente não precisa ir muito longe, né, também para perceber alguns fenômenos que acontecem. No último dia 14 a gente teve o eclipse solar anular, né? E aí foi esse fenômeno que a gente pôde observar, claro, que com as devidas precauções, observar de forma segura, né? Mas, professor, nesse último eclipse a gente conseguiu constatar alguma coisa de diferente, analisar, descobrir algum movimento, não sei, que nunca foi descoberto, porque o eclipse, ele é teoricamente raro, são décadas para ele acontecer, né? Décadas de diferença. Fenômeno demorado, né? Exato. Demora um pouco, para repetir um determinado local pode levar muito tempo. Exato. Mas aí,
A gente pôde observar alguma coisa de diferente nesse último eclipse? Ele apresentou algo que não se esperava? Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta aqui junto com o Breno, né? Só pra galera, sabe, vou dar uma daquela galera que fica fazendo... E o senhor tava onde no eclipse? Como foi a... Conte-nos aí sua experiência. Estava no centro, no Nordeste brasileiro, onde ocorreu o local onde tem a melhor visibilidade. Lá em Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, um abraço pra galera da Salve pro Juazeiro. Um abraço pra todo mundo aí de Juazeiro. Muito bem recebido pela cidade, assim, inacreditável, assim. É algo que vai ficar na minha recordação o resto da vida. O fato mais importante que eu posso tirar da questão do eclipse é porque ele realmente levou a cidade a uma movimentação, assim, inacreditável. Tem duas coisas em Juazeiro que a gente pode dizer hoje que move a cidade, né? A Romaria, o Padre Cícero e um evento astronômico. Caramba. Então o eclipse realmente moveu a cidade. Então era uma coisa assim fantástica você ver famílias, né, se deslocando de casa num sábado, né, em vez de ir pro shopping, que é muito comum as pessoas aproveitarem o sábado para ir pro shopping, botar a criança no parquinho e tudo mais, levaram para observar o eclipse que ocorreu na forma anelar ou anular na região lá do Juazeiro. Inacreditável. Então, o que tem de marcante nesse eclipse é o fato de que a Lua está no seu apogeu, ou seja, aquela posição onde a Lua está mais distante da Terra. Ou seja, o movimento que a Lua faz em torno da Terra não é um movimento perfeitamente circular. Existe uma diferença aí de distância entre o apogeu e o perigeu da ordem de 40 mil quilômetros. Tá? É quase circular. Mas essa diferençazinha vou só aproveitar para divulgar aqui para a galera que a Sala de Ciências de Fortaleza, de Sobral, de Juazeiro, o Sesc Ciência como um todo também produziu... o pessoal de lá do Sesc lá. Foi mesmo? Conheci, olha aí, que massa. A gente produziu um material bacana que vai estar linkado, tá certo? Aí na descrição do vídeo. Então, o professor tá falando aqui de alguns termos bacanas, apogeu, perigeu, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, tem uma cartilha bacana para vocês conferirem aí. Mas, professor, por favor, continue. Beleza. Aí fica aquele anel que apareceu, né, no eclipse, que é a coisa que realmente torna diferente do eclipse solar total, aquele que cobre totalmente o disco solar. Foi realmente uma das coisas mais maravilhosas que a gente viu nos últimos tempos, porque realmente é lindo. Raro, meu amigo. Esse é raro. Você fazer o encontro lá do Sol e a Lua se encontrar exatamente na posição mais distante que ela tem em relação à Terra, realmente é uma coincidência cósmica inacreditável. Tá? Mas essas coisas eu fico mais perplexo, é que as coisas estão acontecendo em outros locais do universo. Tá? Então não é uma coisa típica da Terra, não é um fenômeno que é tipicamente da conjunção, por exemplo, entre a Terra, a Lua e o Sol. Isso pode estar ocorrendo em outros mundos. Imagina o que eles devem estar fazendo agora também lá, né? Poxa, aqui aconteceu um eclipse também, né? Um eclipse anular, um eclipse que bloqueou lá o disco daquela estrela e tal. Então eles podem estar fazendo as mesmas perguntas que a gente. O universo é tão grande que não é possível que alguém também não esteja fazendo isso. Só a gente no cosmos está fazendo essas perguntas. É muita pretensão nossa, né? É muita pretensão, né? Mas são duas coisas interessantes, assim, duas coisas que são assustadoras, né? Que é o fato de que ou a gente está só no universo, tagarelando sobre como é que ele funciona, e também a mesma coisa, se não for isso, o fato de existir outra vida também está fazendo isso. As duas possibilidades, da gente estar só no cosmos e existir algum companheiro cosmo, são realmente duas perguntas assustadoras. Assustadoras, com certeza. E que despertam aí dúvidas, curiosidades, extrapolações das mais loucas possíveis. Né? E também é uma vertente para começar a teoria de conspiração, dos negacionistas, aquela coisa toda. ET que aparece não sei da onde, aparece no México, aparece em Minas Gerais. Gente que é abduzido. Quixadá, então, né? Vai aparecer aqui no nosso podcast, mas... Vai que aparecer algum aqui, hein? Você sabe, né? Deixa pra lá. O cara participar tranquilo. E vale ressaltar que o professor Daniel ele foi um dos colaboradores na descoberta de um exoplaneta, né? Professor, esse exoplaneta, quais são as características dele? Ele tem algum nome? Já foi atribuído algum nome? Ele é só codificado? Como foi que vocês descobriram a primeira vez que vocês observaram ele? Foi aonde? Eu vou até fazer outra pergunta, professor. Desculpa aqui. Nada. Pra galera que não tá muito familiarizada com a astrofísica, o que é esse exoplaneta? Por que a gente chama de exoplaneta? Você pode chamar de várias formas. Você pode chamar planetas fora do sistema solar, planeta extrasolar ou exoplaneta. Então vamos ficar falando todo o tempo. É um planeta que foi encontrado fora do sistema solar. É uma coisa muito longa, né?
Então os caras fizeram uma abreviação chamada exoplaneta. Mais rápido. Mais rápido. Então esses exoplanetas são todos planetas encontrados fora do sistema solar. Tá? Então essa é a principal diferença que tem com relação aos planetas do nosso sistema, encontrados fora. Agora, as outras situações que envolvem, por exemplo, como é que você consegue detectar um exoplaneta, uma coisa que está tão distante? Esse em particular, que eu estava na colaboração e descobrimos esse exoplaneta, está a 1.200 anos-luz daqui. Não é uma coisa que você vai pegar um carrinho e sair, eu vou lá, dar uma visitadinha e ver como é que estão lá as coisas, né? Então é muito distante. E esse cara recebe um nome que é assim, eu não recomendo ninguém batizar um filho com um nome desse. IC46519122B. Eita! Isso daí... Bom, agora vamos explicar por parte, né? Que faz parte desse processo na qual a gente descobriu esse cara. IC4651 é o aglomerado onde foi descoberto. Então a nossa pesquisa... É quase uma coordenada geográfica, isso, né? é um assim. conjunto de estrelas que ficam amontoados lá, como se fosse um enxame de estrelas, porque a grande maioria das estrelas elas nascem em aglomerados, elas não nascem sozinhas como o nosso Sol, a gente nem sabe realmente como é que foi o passado do Sol, se o Sol nasceu sozinho, ou se nasceu num enxame de estrelas e depois foi capturado pelo disco galáctico e acabou dando um tchauzinho para os seus priminhos e ficou sozinho, porque é a única estrela na nossa vizinhança que está só. Então a maioria nasce em aglomerado, enxame de estrelas. E o nome desse aglomerado, que é IC4651, é um dos aglomerados que nós estudamos 29 aglomerados, olhamos lá para um setor do céu, apontamos o telescópio assim, olha, vamos contar agora com a sorte. Não é possível que dentre esses 29 aglomerados, que tem centenas de estrelas, não é possível que um deles não hospede um planeta. E aí, por incrível que pareça, dos 29 aglomerados, das centenas de estrelas, nós encontramos um. Que é um Júpiter frio. Então tem duas categorias. Tem Júpiter que é quente? Tem. O Júpiter quente é um Júpiter muito próximo. O primeiro exoplaneta que foi descoberto, 51 Pegasus B, que foi descoberto por um time de astrônomos e astrofísicos suíços, de Jacques Queloz e Michel Mayor, onde o Michel Mayor foi orientador do meu orientador. Cara! O Michel Mayor fez uma escola aí de astrofísica que chegou até o Nordeste brasileiro. Seu avô, né? Seu bisavô, né? Então, se for... os caras fizeram lá, né, ganharam o prêmio Nobel e tal, aí ficou pensando, poxa, não vai comer não um pedaço do bolo? Já que a gente faz parte do time do Michel Mayor, mas para ir lá na Suíça, lá na Suécia, para conseguir lá ganhar esse prêmio de bolo é uma demanda de dinheiro grande, né? E esse planeta que nós descobrimos, que é um planeta, que é um Júpiter frio, ele tem propriedades parecidas com o nosso Júpiter. Nosso Júpiter é um Júpiter frio. Ele está muito distante. Mas o planeta que foi descoberto pelo Michel Mayor de Queloz é um planeta jupiteriano quente. Para você ter uma ideia, ele é tão próximo da estrela quanto Mercúrio é do Sol. Caramba. Aí porque esse cara não foi dissolvido, porque não foi descascado, porque não desapareceu, ainda está lá. É porque ele está numa posição onde você não consegue dragar a matéria. Ele está numa região onde a matéria não consegue ser acretada. A estrela, mesmo muito próxima, não consegue sugar a matéria desse Júpiter. Mas o Júpiter frio é a coisa mais interessante que tem, galera. Porque o Júpiter é o protetor, né? Zeus. Os gregos e romanos já sabiam disso, tá? E o nosso Júpiter, ele protege todos os planetas internos do cinturão de asteroide que está preso pela gravidade lá de Júpiter. Se a gente tirar Júpiter agora, arrancar ele do nosso sistema solar, esses caras vão tudo cair em direção ao Sol. No meio do caminho vai estar a Terra. E certamente um deles deve acertar. Nossa, e aí acabou a vida na Terra. Ora, se o asteroide que acabou extinguindo os dinossauros, né? Ainda bem, né? Porque quem estaria dando podcast era o T-Rex. Engraçado ele tá? Então abriu as portas para que a civilização, né? Nós, os Homo sapiens, se tornássemos os caras que estão, digamos assim, né? Mandando no planeta, né? E destruindo também o planeta. Verdade. Tá? Então ele protege Júpiter. Então a gente pensa o seguinte: se nós encontramos um Júpiter que é frio, então existe um potencial planeta rochoso que pode estar ali no meio. Então as nossas pesquisas estão indo agora em direção de que, será que existe um sinal
da existência de algum planeta rochoso tipo Terra. Porque para ter planeta rochoso que tem atmosfera e que abrigue vida, de acordo com a vida que nós conhecemos, deve existir nesse sistema um Júpiter frio. Caraca, gente, isso é muito doido, né? E ao mesmo tempo fascinante, que a gente fica pensando como essas informações vão se concatenando e a observação humana vai cada vez mais se aproximando, né? E ajustando essas percepções. Isso é incrível, incrível. Isso é incrível, cara. E a gente pensar nessas possibilidades, né? De repente, num aglomerado de estrelas lá, haver a possibilidade de ter um planeta que habite vida. E aí o IC 4651 é o aglomerado, 9122 é o nome da estrela e Bzinho minúsculo é a nomenclatura que a gente dá para o exoplaneta. Se for um B maiúsculo, que alguém pode encontrar na internet, é porque o sistema é binário. Tá batizado, Em outra estrela. Né? O nosso Júpiter aqui, se tivesse um pouquinho mais de ganância, teria roubado um pouco mais de hidrogênio do Sol e teria se transformado numa estrela. E teria queimado hidrogênio, e aí teria no pôr do sol ou no amanhecer, né? 2 estrelas nascendo. Nossa, seria já fantástico. pensou você acordar 2 estrelas Mas seria do céu? legal, seria legal em ter isso aí, mas eu ficaria preocupado, cara. Mesmo por quê? Porque a gente estaria no meio dos dois. E a órbita seria muito maluca, tá? Por exemplo, a Terra poderia rodopiar o Sol em certos momentos e depois começar a rodopiar o nosso Júpiter estrela. Ia fazer um movimento maluco. Podia ter órbitas caóticas. Poderia ter regiões, por exemplo, de estabilidade e regiões de caos, onde seria impossível manter a vida. Mas a vida nos ensinou ao longo da história da Terra que ela sabe dar um jeito. É verdade. A vida na Terra já foi extinta praticamente, totalmente várias vezes. E a vida conseguiu ser reconstruída. Superou tudo e todos. Então ela vai arrumar um jeito. Aqui. Mesmo em órbita caótica, ela pode arrumar um jeito. Pode hibernar a vida. Os fenômenos de glaciação, né? O último máximo glacial foi um grande exemplo disso, né? Sem dúvida. Concordo com o senhor que a vida é o maior exemplo de persistência que a gente tem para resiliência, né? Resiliência fantástica. Fato. A vida é realmente fantástica. Nos dá lições, né? Professor, não sei se o senhor conhece o Galileu, já ouviu falar dele? Rapaz, acho que esse cara não é estranho. É o nosso Galileu aqui, ó. É o Galo Galileu aí. Galileu, a gente também tem o Galileu, ele é um amante da ciência, da astronomia, e ele sempre deixa aqui algumas perguntas para o nosso convidado, tá certo? E eu queria que o senhor pensasse aí uma pergunta que ele deixou preparada para o senhor, para a gente ver o que é que sai. Mas são perguntas sempre dentro do tema. Sim. Ele sai um pouquinho arrogante, né? Tem aquele ar de superioridade moral. Eu tô agora começando a me lembrar desse Galileu que você tá falando. Né? Esse cara, né? Não dá ponto sem nó, não. Então vamos lá, né? Vamos satisfazer a vontade aí do Galileu. Vamos ver aqui qual é a pergunta. Tá dizendo assim: mas e aí, professor, o que o futuro reserva? Gostei da pergunta, Galileu. Cara. O que o futuro reserva para a astrofísica e a exploração espacial? Quais são as próximas fronteiras emocionantes a serem exploradas? É quase um trabalho aí de premonição, de previsão, né? É o da onde futurista agora, Isso. tá? E é massa isso, né? Porque a gente pro futuro não tem barreira, né? A gente pode. Não, tem não. Mas a gente já tem algumas algumas ideias, né? A gente tem aí o Elon Musk que está começando a trabalhar numa espécie de novo imperador, né? É um outro tipo de império, né? É o império do espaço. Daqui a pouco a gente vai ter da mesma forma que a gente teve rotas aéreas para sair do continente americano até a Europa e as companhias eram comprando essas rotas, daqui a pouco a gente também vai ter venda de rota para visitar o sistema solar. Que doido isso, hein? Então você pode ter aí daqui a pouco, sei lá, 50, 60 anos, né? Claro que o Elon Musk ele quer aproveitar e ainda vivo, visitar ali, sei lá, Marte ou dar uma bisbilhotada, fazer uma selfie com Júpiter. Mas certamente o futuro realmente da exploração espacial, o futuro da astrofísica, é realmente encontrar um lar parecido com o nosso. Essa seria a grande aventura que a humanidade está se preparando. Até o próprio cinema ajuda, né? Sim. A gente saiu daquela época onde o mundo ia acabar, né? Armagedon, Impacto Profundo. Todo mundo agora quer saber de quê? Viagem entre as estrelas. Por quê? Porque a humanidade está começando a preparar o psicológico da humanidade. Assim, olha, daqui a pouco, né? Esse lar que a gente está aqui, a gente vai ter que deixar. Se a civilização humana durar
por mais alguns bilhões de anos, o Sol vai se tornar uma gigante vermelha, aí é o momento onde a gente começar, vamos ter que arrumar outro lugar. Se a gente conseguir atravessar esse processo de adolescência tecnológica, amadurecer suficientemente e fazer com que a espécie permaneça por bilhões de anos, e vai chegar o momento que a gente vai ter que procurar outro lar. Então a gente está começando a olhar aqueles candidatos melhores. Tipo assim, você está preparando uma viagem, aí você começa a ver, rapaz, eu só tenho 3 mil reais, vamos ver quando é que eu vou. Rapaz, será que eu vou para Portugal? Será que eu vou para Singapura? Daquela você fica namorando, você nem vai. Né? Você só nos planejamentos. Só no planejamento. É o que nós estamos fazendo. A astrofísica está olhando os possíveis candidatos. Para você chegar até lá, é outros 500. Né? A gente tem até que mudar a forma de se transportar. Tudo mudou assim drasticamente na história da humanidade, mas o transporte ainda é o calcanhar de Aquiles. A gente precisa percorrer o espaço entre dois pontos. É tanto que até na ficção científica, todas as vezes que a gente vê um filme, aí as críticas sempre vão, mas isso não pode. O módulo, a nave não ia atingir essa velocidade com esse desempenho, não dá. E aí tem aquelas viagens que os caras fazem também, né? De você pegar lá, sei lá, um buraco de minhoca, atravessar 2 pontos, aquela coisa toda. Que ainda é ficção, mas eu vou dizer uma coisa, né? A ciência, ela flerta muito com a ficção. Não tem dúvida. Tá? Não tem como escapar. E muitas coisas que a gente viu que aparecia em Jornal das Estrelas, Star Wars, hoje é realidade. O laser, o telefone celular, que era coisas que os caras colocavam lá naquela série antiga da década de 60. Videoconferência, hoje é realidade. Então, essa empreitada humana, né, de entender também como, será, um grande, uma espécie realmente cósmica, ela vai ter que ultrapassar essa fronteira planetária. Sair da Terra e procurar o que está aí por fora, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa perigosa, na minha visão. Agora eu vou fazer uma leitura mais crítica. A gente pode começar a olhar para a Terra e dizer que ela não tem mais interesse para a gente. Ela está tão desgastada. Virar algo descartável, né? Vai virando cinza, vai virar o pálido ponto cinza. Então é muito preocupante. Então, o perigo também de você achar que tem uma coisa melhor lá fora, ela tem 2 coisas perigosas. Primeiro, quem é que vai? Trilionários? Os caras que estão aí comandando essa área aí de exploração espacial. E quem fica? Um lixo humano, aquele que não tem interesse. Um dilema ético, né? Um dilema ético. Isso é muito perigoso. Porque, afinal de contas, né, nós estamos destruindo pouco a pouco, né, a Terra. E aí vai chegar uma hora que ela vai sucumbir. Vai atravessar um ponto que não tem mais retorno. E aí é nesse momento que a Terra pode ser rejeitada pela humanidade. E ela pode dizer o seguinte, aqui acabou tudo, né? Mas tem um planeta lá na frente que os próprios astrofísicos encontraram, que pode a água ser encontrado no estado líquido, que tem uma atmosfera parecida com a Terra, que tem uma pressão atmosférica parecida com a nossa, é o lugar perfeito. Vamos todo mundo para lá. E chegar lá e fazer a mesma coisa. Pois é. Né? Levar tudo que não presta aqui. Eu acho que o astrofísico também tem que começar a pensar o seguinte, olha, se um dia a gente vai fazer isso, vamos montar uma cartilha daquilo que a gente não vai levar. Mas antes, vamos tentar manter o nosso planeta vivo, porque essa jornada é longa. Até a gente conseguir explorar a nossa vizinhança, vai levar muito tempo. Milhões e milhões de anos. Não é nem centenas e nem milhares, é milhões de anos. Temos que avançar muito. Mas a Terra pode acabar em 1 década. E o que fazer até lá, né? E fazer até lá. Então, preservar a Terra, eu acho que é o principal ponto. Está lá, né, na parte principal da ciência que envolve estudos sobre o cosmos. É fazer a Terra se manter viva. E não fazer o que a gente está fazendo com ela. Incrível. A gente vai para fora para poder observar o que está aqui dentro, né? Incrível. Isso gera muitas reflexões, né? Mas, professor, a gente está se encaminhando para o final. A gente quer agradecer a sua presença, a sua participação, a sua contribuição imensa em compartilhar esse conhecimento sobre física, sobre astronomia. E a gente queria muito que você deixasse aí um recado para quem gosta, para quem está nos assistindo, para quem curte a astronomia, né? Qual é o seu recado para essa galera? Olha, o meu recado é sonhem, certo? Sonhar é a melhor coisa que tem. É uma coisa sua, né? Ninguém pode tomar. A gente pode tomar tudo, né? Pode tomar o seu celular, pode tomar... Mas o pensamento e o sonho ninguém pode tomar. Então, se você sonha em ser um cientista, sonha em entender mais
sobre o que nós somos no cosmos, o que é que nós representamos para o universo, entender as maravilhas que estão lá fora, todas essas coisas que aparecem no noticiário, né, que o William Bonner mostra lá, olha, mais uma descoberta do James Webb, né? Para você chegar mais perto disso, mesmo, né, a gente tem um curto período de vida, né, não duramos mais do que 100 anos, como é que a gente vai absorver tanto conhecimento? Mas certamente a gente começar a olhar isso aí desde cedo, essa garotada, essa criançada que está aí, que quer realmente entender, quer realmente mergulhar na ciência. Então a minha dica é, sonhem, certo? Pensem que podem ser o que vocês querem. Astrônomos, astronautas, visitar Marte. Então, o primeiro ponto é isso, sonhar. E o segundo ponto principal é nunca desista no primeiro obstáculo. Pedras, obstáculos irão aparecer ao longo dessa jornada. Cinturões de asteroides. Cinturão de asteroides, meteoro que você pode dar um tapinha aqui e desvia ele da sua rota. Então você tem que estar preparado também para as dificuldades do mundo, porque o mundo não é fácil. Tá? Não adianta enganar. Mas se você persistir num sonho, naturalmente essas coisas vão sair da sua frente. E faça com que essa coisa seja o mais natural possível. Seja sempre uma pessoa ética, uma pessoa responsável. Trabalhe realmente em prol de estabelecer um elo com o nosso planeta. E não apenas um elo com o mercado financeiro, por exemplo. O que é mais importante realmente é a vida. É o grande mistério do cosmos. Como é que tudo isso aqui começou? Como é que o universo deu oportunidade para que alguém pensasse sobre ele? Porque uma estrela, uma galáxia, um buraco negro não pensa sobre si mesmo. Mas nós pensamos. Se a Terra é um pálido ponto azul, nós somos um pálido ponto de vida no cosmos, mergulhando, surfando no espaço. Isso é maravilhoso. E é mais maravilhoso ainda pensar que existem outros também que podem estar fazendo as mesmas perguntas, os mesmos questionamentos. E as mesmas pessoas incentivando jovens e crianças a ingressar na ciência. Porque, para mim, eu acho que a ciência é cósmica, é universal. Que massa, professor. A gente agradece em nome do Serviço Social do Comércio, Sistema Fé Comércio Ceará, como a gente sempre diz, a presença que faz a diferença. Sempre lembrando que você também tem aí na tela, mais uma vez, o QR Code do Mesa Brasil, maior programa de segurança alimentar. Então, se quiser se unir a essa causa muito nobre, aponta o celular para o QR Code que você vai ser direcionado. E claro, já agradecendo mais uma vez ao nosso querido convidado de hoje, professor Daniel. Uma salva de palmas aí, por favor, professor Daniel. E dizendo sempre aquilo que a gente sempre diz pra você, pra todos nós, o porquê da ciência é compartilhar. A gente fica por aqui até o próximo episódio do Elétrons Livres. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.